evento, estratégias de avaliação no cenário de aulas remotas, né? Então, aí, juntando aí duas coisas bem complexas, né? No sentido de que falar em avaliação é um conceito, né? Amplo, que tem diversas visões, vai depender da nossa concepção de educação e concepção de avaliação para certos encaminhamentos, e muito complexo também no sentido de que nós estamos aqui falando nesse cenário de aulas remotas, né? Que é tudo novo para nós, né? Que estamos aí há um ano nesse processo de capacitação e discussão, buscando conhecimentos que a gente não tinha anteriormente, ou precisávamos aprofundar outros, e a avaliação é um deles, né? Porque falar em avaliação aqui, para todo mundo, todos os professores, que é uma coisa do nosso dia a dia, né? Mas, a verdade, a avaliação, ela está no cotidiano da gente. Ver aqui, se não deu certo, o que foi? Foi. Deu certo. Então, corre aqui, por favor. Na verdade, a avaliação ela está no nosso cotidiano, né? Muitas das coisas que nós fazemos envolve avaliação. Na verdade, a gente está sempre avaliando algo, né? Não está passando. Não. Na verdade, a gente está sempre avaliando alguma coisa, né? Obrigada. Mas por que não aparece aqui, Ravi? Ajuda aqui, meu filho. Olha, não está passando aqui, não. Está passando só no outro. Ah, agora. Então, a todo momento, a gente faz avaliações, né? Porque o que é que significa avaliar? Né? Avaliar é dar valor a alguma coisa, né? Então, é a gente fazer um julgamento de valor sobre algo, né? E fazer a verificação disso. Então, eu comecei colocando aí, né, uma mistura de palavras que todas estão entrelaçadas, né, com a questão da avaliação, no nosso processo, né, educacional, nosso processo de ensino. Né? Então, a avaliação ela faz parte tanto da nossa vida, em vários outros momentos, quando a gente está indo num local, quando a gente vai num restaurante, num supermercado, ou assistir um show, um teatro, um filme, a gente faz avaliação, né? Faz um julgamento de valor. E aqui, no nosso caso, né, fazemos avaliação do processo educacional, do processo de ensino, né? Para verificar como anda o rendimento daquilo, do nosso trabalho, daquilo que a gente está fazendo, certo? Não, voltei. Eu me acerto com isso. Bom, aí eu coloquei aí para a gente começar a pensar, né? O que é que mudou com a pandemia, né? A gente está vivendo aqui um momento muito atípico, né? Que daqui a pouco, se demorar muito, eu nem vou mais chamar de atípico, né? Ele já está ficando muito constante para o nosso gosto, porque a gente tinha a esperança tínhamos a convicção, né? Não tínhamos a certeza, tínhamos a convicção que neste momento aqui, nós estamos quase entrando em abril, mais de um ano depois que começou a pandemia, que a gente estaria num outro cenário, né? E a gente pensava aqui na universidade que nós só teríamos um semestre, né, de forma remota. E nós já estamos no segundo semestre. E se não mudar, né, o andar da carruagem aí no país não mudar, e foi que houve? Cair? Ah, meu Deus.
Não, professora, fechou a sua apresentação, a senhora deixou de apresentar, Exatamente. mas está normal, está lhe ouvindo Tá, bem. certo. Então, só um minutinho, a apresentação está no outro. Não, eu estou na conexão aqui. Caiu só aí. Se não voltar aí, você passa para cá, porque aqui todo mundo diz que está me ouvindo. Então, vamos continuando aqui enquanto resolve esse probleminha da conexão. Então, a gente pensava que a gente estaria, um ano depois, nós estaríamos já, pelo menos, talvez, no formato híbrido, né? E que não foi o que aconteceu, né? Infelizmente, a pandemia, ela aumentou, né? Em vez de diminuir, ela aumentou, com a variação do vírus, que está vindo cada vez mais forte, e aliada a uma série de fatores, nós estamos na situação que estamos, né, com mais de 3 mil mortes por dia. Né? Isso é muito forte, isso é um impacto muito grande na nossa vida. Né? Então, um impacto aí não só na parte do nosso trabalho, mas na nossa vida como pessoa. Deu certo agora? Ah, voltou. Né? Então, o que é que mudou, então, a todo esse cenário, né? Desde o início da pandemia, a gente teve que se adaptar, né, a um novo modelo de trabalho, né, e mudar também as nossas práticas, né? Então, a gente teve que rever todo o nosso planejamento, tivemos que adaptar os nossos conteúdos, as nossas metodologias a esse formato remoto, né? E, consequentemente, a avaliação também, né? Porque é um processo, você não pode estar falando em elaboração de conteúdos, delimitação de objetivos, escolha de metodologias e não falar na avaliação. A avaliação é que vai dar, né, Vai, sumiu. Bom, a avaliação é que vai dar o rumo daquilo que a gente está fazendo. Né? Então, a gente precisa pensar que a etapa da avaliação, né, no processo de ensino-aprendizagem, ela é uma etapa muito importante, né? E ela é tão importante no ensino remoto como ela é no ensino presencial. Então, nós temos que ter uma atenção mais cuidadosa também nessa etapa, porque ela envolve julgamento de valor, ela envolve, né? Ela pode garantir um fluxo contínuo, né, para o nosso aluno, por exemplo, como ela também pode travar, dependendo da forma como a gente encara, né, ou entende o que é avaliação. Né? E aí a pandemia, ela trouxe, né, vários desafios. E um deles é exatamente pelo impacto que esse cenário tem no processo de ensino-aprendizagem, né? Porque a gente estava falando, há pouco tempo a gente estava
conversando, eu estava conversando com alguns colegas aqui pelo WhatsApp, e ontem eu tive uma reunião, perdi a capacitação de ontem, porque estava na reunião do CONSAD, e a gente fez uma apresentação lá do relatório, né, de avaliação da COSE, e a gente constatando, né, o impacto que está tendo também na questão pessoal, na questão humana do aluno, né? Temos muitos alunos com problemas, com questões, né, de saúde mental mesmo, então esse impacto foi muito forte. E aí a gente tem que pensar a avaliação agora dentro desse cenário, né? Porque eu coloquei aí, o ensino remoto foi novidade para boa parte dos professores, porque a gente já tinha alguns professores em alguns cursos que já tinham uma certa familiaridade com essa questão das tecnologias e tal. Mas, para a maioria de nós, né, foi uma grande novidade, né? E foi de uma forma geral, gente, porque se nós, no ensino superior, estamos tendo dificuldades, né, e os nossos alunos também, vocês imaginem na educação básica, né, que os nossos professores não foram formados para isso, né, e uma coisa que era até bem pouco tempo inimaginável, né? Porque ninguém pensava, né? Dar aula de educação infantil nos anos iniciais, de forma remota, a gente nunca pensou nisso, né? Bom, então, para pensar, né, todos esses desafios e pensar, então, em avaliação, eu tenho que pensar nesse cenário que está aí, impactando todo mundo, né? Porque agora a relação com esse processo de ensino-aprendizagem é diferente, né? Tem que ser diferente, certo? Então, como é que a gente vai realmente verificar se os nossos alunos estão aprendendo? E aqueles objetivos que a gente traçou, né, para os nossos componentes curriculares, se eles estão sendo atingidos, né? Como avaliar, então, essa aprendizagem nessas novas condições, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que rever é a nossa concepção de avaliação, né? Como é que eu encaro esse processo de avaliação? Porque todos nós sabemos, né? E aqui eu estou falando de uma forma geral, não é só nós aqui da UER, não, professores, de uma forma geral, de todos os níveis de ensino e modalidades, a gente não gosta muito de ser avaliado, mas a gente gosta de avaliar o nosso aluno, né? Tem professor que sente prazer quando chega, né, a hora de anunciar a prova, ou sente prazer de anunciar o resultado, que não foi muito bom para o aluno, como se isso fosse, né, fosse muito bom, né? Eu dizer que o aluno tirou uma nota baixa, que o aluno não aprendeu, que o aluno, né, não vai passar naquele componente, né? Eu acho que a categoria que gosta de fazer isso somos nós, professores. De uma forma geral, gente, porque as demais profissões, elas não gostam de... o engenheiro não quer que seu prédio que ele construiu caia. O médico não quer que seu paciente morra, né? E assim, tantos outros exemplos que nós podemos dar. Mas nós, professores, de repente, achamos que para ser um bom professor, eu tenho que ser dura, eu tenho que reprovar aluno, né? Quando o foco tem que ser outro, né? Mas por que uns professores pensam assim e fazem isso e outros não? Vão dar outro direcionamento. É a questão da concepção, de como eu vejo a avaliação, né? E aí, eu vou precisar agora pensar que essa avaliação ela tem que ter o foco na aprendizagem,
né? E o grande desafio está aí. Como é que eu vou verificar essa aprendizagem agora se eu nem consigo ver meu aluno, né? E aí eu digo que o que eu digo aos meus alunos todo dia. Gente, tenho que estabelecer uma relação de confiança com você. Eu tenho que acreditar que vocês estão aí do outro lado, que vocês estão escutando tudo que eu estou dizendo, e também, quando eu passar as atividades, quando a gente tiver tarefas, inclusive avaliativas, graças a Deus, Ricardo, quando passar a atividade avaliativa, vocês vão fazer dentro das orientações que são dadas, né? Mas eu tenho que estabelecer essa confiança, né? Então, por exemplo, eu, professora Cirleide, não gosto de fazer prova consultada. No ensino presencial, eu não faço a prova consultada, né? E digo a eles por quê? Porque eles ficam confiando que vão ter o material na mão, não se preparam como deveria, se acomodam e, na hora da prova, ele passa mais tempo tentando encontrar a resposta e, às vezes, acaba até copiando o texto, do que realmente está refletindo e respondendo com as palavras dele, para eu realmente verificar que ele entendeu o que ele aprendeu. No ensino remoto, eu não posso fazer isso, porque eu não estou vendo lá do outro lado, eu não estou com eles, mesmo fazendo a atividade avaliativa nesse modo aqui que a gente está, né? De forma síncrona, né? Estamos aqui na sala ao mesmo tempo. Mas ele também está lá com a câmera fechada e eu não sei se ele está olhando o texto, se ele está falando com o colega pelo celular. Então, é uma questão de confiança. E também de estabelecer critérios, né? Atividades que eu tenha como realmente identificar que foi ele que fez com a reflexão dele. Então, o foco tem que ser na aprendizagem, né? Por isso que a gente tem que buscar essas estratégias. E aí eu vou pensar, para fazer isso, eu tenho que pensar em desenvolvimento das competências e habilidades, né? Isso aí está relacionado muito forte com os objetivos, né? Que a gente determina em cada componente, para que eu possa pensar as atividades, posteriormente, as atividades de avaliação, que devem ter critérios, né? Porque esses critérios, eles precisam também ser bem claros para o aluno, para quem vai ser avaliado, né? E muitas vezes a gente não faz isso, né? E no presencial, tudo ia se resolvendo, tinha uma conversa aqui, uma conversa lá, o aluno pega você no corredor, questiona alguma coisa, mas no remoto não está sendo assim, então você precisa estabelecer isso, deixar isso muito claro, né? Quais são os critérios, em que ele vai ser avaliado e que habilidades e competências ele tem que demonstrar para mostrar, comprovar que aprendeu, né? Então, na verdade, eu estou pensando aqui numa avaliação formativa, né? Não é aquela avaliação só do produto, de um resultado, mas da formação, uma avaliação processual, que vai contemplar todos os passos do decorrer do processo de aprendizagem para que ele realmente demonstre que aprendeu, né? Então, eu coloquei aqui nos slides algumas dicas, né? Que, claro, tenho certeza que aqui nós temos outros colegas que têm experiência, que têm estudos, que devem trazer aí algum exemplo, alguma contribuição, né, nessa nossa conversa, e como é que está enfrentando esse ensino remoto. Mas eu trouxe algumas dicas aqui para a gente pensar, né, como a gente fazer essa avaliação dos alunos no ensino remoto, né? Então, adequar a preparação e execução de aulas no formato remoto é a prerrogativa para garantir a continuidade dos estudos em um momento tão desafiador, marcado pelas restrições
de circulação e de convívio físico mais próximo entre as pessoas. Então, só esse fato da gente não estar podendo se ver, não estar podendo, né, tocar uns nos outros, né, que é uma coisa muito forte na natureza humana, principalmente nós brasileiros, e eu ainda digo mais, principalmente, aí eu digo que vem da minha terra natal também, que o carioca tem um comportamento muito semelhante também ao do nordestino, que gosta, né, desse aconchego, desse abraço, de chegar, de beijar, de conversar. Isso está fazendo falta. Evidentemente que isso mexe também com o processo do ensino. Então, a gente tem que, primeira coisa é adequar essas nossas aulas, a preparar as nossas aulas para esse cenário. Né? Mas é apenas uma ponta do processo. Né? Atualizar os planos de aula, as metodologias de ensino, os materiais didáticos, isso vai ser apenas uma ponta do processo. Né? E a gente já vem discutindo, né, muito isso aqui, em várias capacitações que a gente teve aqui. Né? E aí, qual é a outra ponta, professor? Então, a outra ponta é que eu vou ter que construir mecanismos para avaliar se realmente essa aprendizagem está ocorrendo, se realmente meu aluno está aprendendo, se ele está conseguindo acompanhar devidamente os conteúdos apresentados remotamente, né? Caso contrário, se ele não esteja, eu vou ter que ajustar e corrigir esse gargalo. E essa aí é a grande demanda, né? Ou vamos dizer assim, é que a gente está ouvindo muito nas nossas avaliações. Né? Lá no Departamento de Educação, eu fiz, enquanto chefia, um processo de avaliação com todos os alunos, com todos os professores, ouvimos todos os períodos. O CA também fez um processo de avaliação, acompanhou também os momentos que a gente fez com alunos e professores, que a gente chamou de conversas pedagógicas, e a COSE, né, a partir do questionário de avaliação institucional, também fez esse processo de avaliação, que foi apresentado ontem. E em todos eles aparecem algumas coisas comuns, né? E na questão dos alunos, o que eles mais reclamam mesmo é essa questão de não estar conseguindo absorver mesmo aquilo que está sendo dado. Né? Aí apontam várias questões, a questão de muita atividade, muito texto, de pouco tempo, de professor que dá toda semana dá uma carga de tarefas muito grande, que não entra lá na aula síncrona para tirar a dúvida, e aí tem um conjunto de fatores. Né? Mas a gente precisa ver isso tudo, porque se no processo avaliativo, né, o resultado, porque o resultado das avaliações, gente, é uma consequência, ela não pode ser o final da história, ela é uma consequência. O mais importante é o processo de ensino-aprendizagem. Né? E se não está lá no final, a consequência é de que os alunos se saíram mal, que eles não entenderam, então significa que esse processo que eu estou implementando, ele precisa ser corrigido, alguma coisa não está indo bem. Né? Então, a primeira dica que a gente coloca aí é a avaliação, ela deve abranger o ciclo completo de aprendizagem. Né? Então, porque mesmo no ensino remoto, essa etapa da avaliação, ela permanece sendo um processo transversal da prática educacional. Né? Então, a atribuição de notas, ela é o resultado desse processo, que deve englobar todo o processo, todo o ciclo de aprendizagem do aluno, e não só algumas etapas. Né? E continua a determinação que está lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, continua também para o ensino remoto.
E nós devemos, sim, fazer essa checagem, né, desse rendimento escolar, que deve ser fruto de uma avaliação contínua e cumulativa da performance dos estudantes. Então, ela também aponta que esse processo, que avaliar tem que ser no processo. Então, é o que a gente chama de avaliação processual. A segunda dica é diversificação dos instrumentos de avaliação de aprendizagem. Isso é muito importante, gente. Porque como existem diferentes tipos de estilos de aprendizagem, os estudantes também apresentam performances diferentes, né? E também vai ser de acordo com o tipo ou o estilo de avaliação que eu estou usando, né? Então, nós temos vários instrumentos, né? Várias formas de estar avaliando, né? E ter em mente que nenhum instrumento, né, ele dá conta de tudo. Todos os instrumentos que a gente possa usar, eles têm o seu valor, eles são importantes e eles devem ser vistos com o mesmo peso. A prova escrita, para mim, ela tem peso 10. Mas quando é um trabalho de grupo ou um outro tipo de atividade, eu já não dou tanto valor. Não. Todos os instrumentos ou todas as formas, né, de avaliar, elas são importantes, né? E não vão dar conta de tudo, mas você vai definir a partir da especificidade ou da natureza do trabalho que você está fazendo, né? Então, em algum momento, pede uma prova, em outros já não pede um seminário, outro pede um trabalho de grupo, o outro já pede que ele escreva, demonstre através de um artigo, né, a questão da escrita, e outros tipos, outros instrumentos que a gente tem aí, né? E também ter esse cuidado, né, de que a linguagem não atribuir esse peso maior para certos instrumentos, né? Saber que existe vários, tem uma diversidade de instrumentos, todos eles são importantes e podem contribuir, vai depender do que você está fazendo. Ainda nessa dica, né, da diversificação dos instrumentos, então a gente colocou aí alguns, né, só para relembrar que vocês conhecem todos, né? Os testes objetivos, as provas, que pode ser objetiva ou subjetiva, apresentações orais, avaliações com ou sem consulta, autoavaliação, quando você está trabalhando nesse modelo, pode usar videoaulas, participação nas atividades que são propostas nos fóruns, né? Agora que a gente usa muito o Classroom, que tem o fórum onde os alunos se manifestam, as apresentações, as provas discursivas, desenvolvimento de projetos colaborativos que podem ser feitos de forma online, cumprimento de tarefas em ambientes virtuais de aprendizagem. Aqui são alguns, né? Alguns dos instrumentos. Vai ter muitos outros aí, né? Vai depender da área de conhecimento que você está trabalhando, do conteúdo que você está usando, dos objetivos traçados naquele componente, é que você vai também definir seus instrumentos avaliativos. A terceira dica, são 5 dicas, gente. A terceira dica são que as avaliações formativas, né, ou seja, essa avaliação em processo, elas são essenciais também nesse ensino remoto, né, na checagem desse aprendizagem do ensino remoto, certo? Então, e a gente tem que ter muito cuidado agora e precisa também estar trabalhando muito de forma colaborativa, trocando ideias, trocando experiências, né? Para achar as respostas, porque tudo é muito novo para a maioria de nós, né? Assim como também para os alunos, né?
e as próprias equipes pedagógicas das escolas. Aqui, no nosso caso, é o departamento que tem mais essa função, né, da função pedagógica, de fazer esse acompanhamento pedagógico. Pelo menos eu estou tentando, no Departamento de Educação, a gente caminhar mais para esse lado, e isso o ensino remoto trouxe de bom, porque fazia tempo que a gente não conseguia acompanhar os professores, né, porque a gente também, do ensino superior, a gente se acha muito autossuficiente. Aliás, essa autossuficiência, ela começa lá nos professores do sexto ou nono ano e no ensino médio. E no ensino superior, aí que nós somos autossuficientes, não queremos ninguém supervisionando, mas não é supervisionar, é a necessidade que a gente precisa de fazer esse trabalho colaborativo, de fazer um planejamento coletivo, né? De que o aluno perceba esse trabalho entrelaçado, né, nas nossas disciplinas. Então, isso tudo é muito novo e a gente precisa, né, nesse formato remoto, precisa muito disso, certo? Então, todos nós estamos nos adaptando aí, professores e alunos. E não se tem bem estabelecidos os parâmetros das melhores práticas para cada grupo, nem quais as barreiras pedagógicas que precisarão ser vencidas. Como tudo é muito novo, a gente está descobrindo isso no processo também, né? Qual é a melhor prática, né? Qual é a melhor metodologia para eu usar nesse componente, nesse ensino remoto? Qual a melhor forma de eu avaliar esse meu trabalho? E se realmente meu aluno aprendeu? Então, a gente está construindo isso junto, né? Mas, como diz a professora Ana Lúcia Aguiar, o bom da viagem é o caminho. Então, o bom é que nós estamos caminhando, fazendo isso, e fazendo de forma coletiva, né? Trocando experiências com nossos colegas. Porque agora todo mundo ficou no mesmo patamar, vamos dizer assim, né? Todo mundo está no mesmo barco. As avaliações formativas, né, que são fundamentais também para esse aprendizado, e que é muito importante nesse momento, ela vai permitir que a gente detecte quais conteúdos foram ou não assimilados nesse formato. Vai fornecer insights para melhorias que possibilitem a adoção de estratégias e metodologias mais assertivas e equânimes, à luz dessas circunstâncias atípicas. Então, a gente também aqui vem confirmar que essa avaliação processual, né, focada realmente na aprendizagem do aluno, ela vai nos fornecer esse conhecimento, né, para que a gente realmente possa escolher, né, ou definir metodologias e avaliações que sejam mais assertivas, que levem ao sucesso do aluno. A gente tem que estar sempre trabalhando, e essa, na concepção de uma avaliação formativa, o objetivo final é o sucesso do aluno, né? Se eu tenho 30 alunos, 29 conseguiram, mais um ficou para trás, eu tenho que verificar o que foi que aconteceu, né? Porque o objetivo é que ninguém fique para trás. A quarta dica é: entregas em pequenas etapas são boas estratégias para a avaliação do ensino remoto. Então, isso aqui eu penso que pode ajudar nessa demanda que os alunos trazem, que é muita coisa, que é muito pesado para eles, mas a gente pode estabelecer, né, a avaliação também em pequenas etapas, né? Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Você pode, como é processual, você pode também ir fazendo com etapas. Então, planejar essas atividades que tenham, né, essa devolutiva, que eles realmente
traga um resultado em pequenas etapas, né? Isso pode ajudar os alunos a ficarem menos ansiosos ou preocupados excessivamente, já que eles estão num estado de ansiedade, né? Alguns beirando até o pânico, porque muito angustiados, porque não sabem como lidar com isso, né? E tem toda a pressão também social, emocional. Então, essa é uma forma também da gente estar amenizando isso aí, sem deixar cair a qualidade do nosso trabalho, né? Aqui, quando a gente está dizendo isso, não quer dizer que eu vou, agora eu vou ser totalmente boazinha, vou facilitar, passa todo mundo. Não, não é isso. É eu estabelecer critérios, etapas e dar condições do aluno realmente ter sucesso, dele conseguir fazer. E não deixar ele mais ansioso, mais angustiado, porque o resultado não vai ser bom. Quando o meu aluno se sai mal, é porque o meu trabalho também não está indo bem, né? Quando a gente entende isso, que o resultado, o que acontece com o aluno é reflexo do nosso trabalho, e que eu preciso rever minha metodologia, minha forma até de relacionamento com a turma, a coisa já vai se modificando, né? Então, dividir projetos ou produções maiores ou mais complexas em mais etapas, que cubra o passo a passo do aluno em seu desenvolvimento. Isso pode ajudar a criar a sensação de realização e de evolução dentro do ensino remoto, né? Porque o que a gente também está escutando muito é o aluno, né, dizendo que não aprendeu, né? Às vezes ele até aprendeu, mas a pressão está sendo tanta que ele não está nem conseguindo demonstrar isso. E aí entra nessa situação aí mesmo de achar que está perdendo tudo. E a quinta e última dica é a gente ter muito claro na nossa cabeça os objetivos da aprendizagem, né? Então, avaliar é averiguar se esse objetivo de aprendizagem que está estabelecido lá no início do meu trabalho foi atingido pelo aluno, né? Então, nas rotinas presenciais de sala de aula, essa questão ela fica mais clara para todos, no ensino presencial. No remoto, isso também fica meio complicado, mas se a gente evidencia os objetivos para ele, o que é que a gente espera, né? Aí está lá, que a gente falou lá atrás dos critérios, e deixar claro os objetivos, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que alcançar, isso vai levá-lo a ter sucesso, né? Então, eu botei aí, antes de iniciar uma aula síncrona, por exemplo, o professor pode explicar aos estudantes o que será abordado e por que tal conteúdo está sendo trabalhado para que ele... Por que ele tem que estudar aqui, né? Compartilhar, então, o que a gente espera do nosso aluno, né? Com aquela atividade, com aquele conteúdo, quais as habilidades e competências que serão trabalhadas, né? Então, já faz vários semestres que eu venho trabalhando com os alunos do primeiro período, né? Já trabalhei muitos anos com o final, aliás, estou lá no estágio agora, lá no sétimo período, mas estou com as turmas do primeiro período. E eu sempre digo a eles, explico muito a minha disciplina, ela é a disciplina base para todo o curso, é a organização do trabalho acadêmico, né? Então, tem uma parte inicial que eu trabalho com eles, que a gente discute ciência, o que é ciência, por conhecimento científico, para eles entenderem por que eles vão ter que aprender algumas ferramentas, algumas técnicas de estudo que vão ajudá-lo, né, para fazer um estudo que realmente seja eficaz, né? Então, eu trabalho muito isso, eu mostro isso toda a aula, a importância da disciplina, os objetivos da disciplina, o porquê que eu estou fazendo daquela forma, o porquê que ele tem que praticar aquela atividade. Então, ele precisa aprender a fazer um resumo.
mas ele só vai aprender realmente se ele treinar, se ele praticar. Eu posso dar uma aula sobre resumo, pronto. Em menos de 1 hora eu posso dizer a ele tudo sobre resumo, o que a norma da BNT diz, tamanho, formato, como é que se extrai a ideia principal. Pronto, mas se ele não for fazer na prática, ele vai se perder, né? No outro semestre, ele não... Talvez antes de terminar o semestre, ele já não se lembre aquilo que a gente falou em aula. Então, toda aula eu faço isso. Fico mostrando a eles a importância e por que ele tem que aprender tal conteúdo, né? Então, isso é muito importante. E também, a gente, fazendo dessa forma, eles também vão fazer uma autoavaliação mais assertiva, né, mais produtiva, né, entenderem melhor as estratégias e metodologias pedagógicas que é utilizada para potencializar a aprendizagem deles, né? Então, se a gente faz desta forma, o processo de ensino-aprendizagem ele vai fluir melhor e eu vou avaliar. E ele também se autoavalia, né? Às vezes a gente não faz não vou fazer uma autoavaliação, não, porque ele vai dar nota 10 para tudo. Mero engano, né? Eu já fiz essa experiência em vários níveis, né? Porque eu já passei da educação infantil até a pós-graduação e já fiz esse teste. E quando a gente bota para o próprio aluno se avaliar, ele às vezes é mais rígido do que nós mesmos, né? Então, ele também tem a condição de se autoavaliar, né? Ele sabe o que é desafiante para ele, o que ele alcança, o que ele não alcança. Bom, então, eu trouxe aí alguns pontos sobre a avaliação formativa, porque é esse tipo de avaliação que a gente entende que deve ser utilizada, principalmente se eu já entendia isso no ensino presencial, eu entendo muito mais agora no ensino remoto, né? Porque a avaliação formativa é que vai dar a condição do aluno se conscientizar da distância do estado atual dele de aprendizagem para o que ele deveria alcançar, né? Então, por isso que é importante, né, sempre a gente está deixando muito claro os objetivos, critérios e o que a gente espera dele, né? Então, a avaliação é organizada, então, para dar essa devolutiva inteligente que vai estimular a aprendizagem, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nas propostas que a gente vai selecionar, devem ser bem selecionadas, que abordem realmente os elementos do currículo ou daquele componente curricular que você está trabalhando, né? E essa avaliação, ela também proporciona ou ela ativa processos complexos do pensamento, né? Faz com que o aluno pense, né? O aluno, principalmente o nosso aluno de ensino superior, ele não veio para cá para receber tudo pronto e para aceitar o que a gente está dizendo. Não. Se assim fosse, a universidade não trabalhava no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, ele tem que pensar, ele tem que analisar, sintetizar, avaliar também, fazer relações, comparações, né? Então, e eu só vejo a possibilidade disso quando a gente entende a avaliação como processo. Porque aí a gente vai construindo tudo isso nesse processo. Então, botei um quadrinho aí, que é o percurso que a gente tem aí, porque não se fala em avaliação sem falar em planejamento, então está interligado e vai ser sempre um ciclo, né? Eu planejo, eu penso, né, faço previsões, antevejo algumas situações, executo, avalio e, se o resultado for disser que as metas foram atingidas, que os objetivos previstos foram atingidos, eu vou em frente. Se não, eu tenho que necessariamente voltar, recuperar e replanejar, né? Eu só não vou replanejar se eu atingir a meta.
o objetivo. Aí eu já vou estabelecer outras metas, né? Mas se eu não alcancei, não tem como ir para frente. Eu preciso rever onde foi, né, que travou, qual foi o gargalo que houve aí no caminho. Então, o que vai diferenciar fundamentalmente a avaliação formativa de outras concepções é essa forma, né, como a gente olha o processo assim, da aprendizagem, né? Isso vai depender daquilo, como é que eu olho, como é que eu penso, qual é a minha concepção sobre esse processo de ensino-aprendizagem. Então, é a forma como se olha o processo de ensino-aprendizagem, se estabelece essa relação entre o sujeito e o conhecimento, né? E como é que se faz uso desses instrumentos avaliativos, né? Então, dentro da avaliação formativa, eu não vou usar a avaliação para aterrorizar aluno, né? Para criar instrumentos que sejam pegadinhas, que façam ele sair mal. Não, meu objetivo não é esse. Se isso acontecer, é porque o processo de ensino não foi bem, né? Eu não pensei bem esse processo, esse caminho. O importante é que ele tenha sucesso, né? Que ele ande para frente, né? Que ele possa até lhe superar um dia, né? Com o professor. Eu acho que esse é o maior reconhecimento da gente, quando um aluno nosso, ele consegue ir mais além até do que a gente já foi. E isso não vai tirar o nosso mérito, isso não vai tirar o nosso lugar, né? Ao contrário, você vai ter sempre um lugarzinho na vida daquele aluno, porque ele vai dizer, professora, a senhora contribuiu para fazer, eu sou isso. Já tive vários depoimentos desses que a gente encontra. O problema nosso na educação é que nós, professores, não vemos o resultado do nosso trabalho imediatamente. O resultado da educação é um processo longo, e tem alunos que a gente nunca mais vê, né? Na educação básica, o professor ainda passa um certo tempo, né? Às vezes mais de um ano com o aluno, mas passa um ano. Nós não, nós trabalhamos 4 semestres, que não são semestres, né? São quadrimestres. Trabalhamos 40, 50 alunos em uma turma, né? Já tive semestre de ter cento e tantos alunos, e aí nunca mais a gente vê esse aluno. Mas alguns a gente cruza novamente. E quando a gente vê que ele realmente teve sucesso, que ele alcançou, que ele melhorou de vida, que ele alcançou aquilo que ele estava, que era o objetivo dele, e que ele está exercendo a profissão na qual a gente ajudou a formar, isso aí, para mim, é o reconhecimento do trabalho, né? A gente fica super feliz. Aí, estamos bem pertinho de encerrar, né? Que eu já falei bastante, mas e vocês podem dizer, professora, mas como é? E pronto. Então a gente tem que se capacitar. Por isso que a gente está aqui, ó, nesse momento aqui, conversando, trocando ideias, né? Trocando experiências. Mas o que eu preciso? Quando eu sair daqui, foi muito legal o que a professora falou, mas você volta lá para a sua salinha de aula e não pensa mais nisso. Não, a gente tem que continuar participando, ouvindo, compartilhando, anotar e tentar fazer, relacionar ações, né, coisas que a gente, na nossa prática, da prática do colega, e precisamos incorporar essa informação, né? Isso com a visão crítica, com um senso crítico, analisando aquilo que você está escutando, analisando a sua própria prática, né? Sendo capaz de verificar a pertinência e as possibilidades da aplicação de tudo isso que a gente está falando no cotidiano do seu trabalho, da sua escola, da universidade, né? Então, a gente precisa, né, estar nesse movimento contínuo de formação, né? É uma formação, por isso que a gente diz formação continuada, ele tem que ser também, o processo de formação tem que ser contínuo, né? Não pode parar, né? E
essa etapa, então, ela vai exigir planejamento, estratégia, compreensão do que está trazendo para dentro da sua prática, né? E se preparar para a aplicação disso, né? Seja no momento de gestão de você, isso aqui também tudo se aplica a quem está na gestão, né? Porque você pode pensar na gestão da sua sala de aula, na gestão do departamento, na própria gestão da universidade, né? O processo de formação ele tem que ser contínuo, né? E na sua própria ação docente, né? De professor, né? Mas, para tudo isso, gente, em todos os casos, em todas as possibilidades, a gente tem que realmente assimilar essas novas formas de ser, de agir, de reagir, de compreender, de participar, de partilhar, né? De ensinar e aprender, né? Está acontecendo uma mudança, né? Progressiva, né? Um pouco lenta, mas progressiva, da cultura do trabalho pedagógico em cada nova experiência que nós vamos acumulando, né? E introduzindo nas ações profissionais. Então, quando a gente diz assim, eu estou doida que acabe o ensino remoto, eu estou doida para voltar ao que era. A gente tem que pensar que nós nunca mais seremos como era. Por quê? Nós fizemos para enfrentar esse desafio, né? Nós vivemos o processo de formação, de renovação, de repensar aquilo que a gente estava acostumado a fazer, né? Não precisava nem mais ficar pensando, minha aula está toda pronta aqui, faz sei quanto tempo que eu faço a mesma coisa. Nós tivemos que mexer em tudo, foi uma reviravolta grande. Então, nós não temos mais como ser o que éramos antes, né? Os próprios alunos também não serão, né? A gente quer a volta presencial, a gente quer, claro, a gente defende o ensino presencial, mas nós vamos usar muitas coisas daquilo que a gente aprendeu nesse ensino remoto, né? A gente vai ver que usar a tecnologia é bom em algumas situações, talvez em outras não, mas é necessário para o atual contexto, para a atual vida que a gente tem. Então, não vai ter a volta, a volta à normalidade será de outra forma. Né? O que a gente quer é voltar, sim, no presencial, a se ver, a poder olhar o aluno, né, cara a cara, isso é importante, isso ninguém vai tirar de nós, né? Nenhuma tecnologia vai tirar esse contato, isso é insubstituível, esse contato professor-aluno, né? E agora, na pandemia, né, olha aí, as famílias que muitas vezes nem entendiam o trabalho do professor, porque tiveram que ficar com os filhos dentro de casa e tiveram que fazer dever e tal, coisas que uns nunca faziam porque não podia mesmo, outros porque não tinha a condição, nem tinha estudado, mas precisaram ficar ali do lado do filho. Então, passaram a valorizar mais a figura do professor, né? Vamos ver se vamos continuar aumentando a nossa valorização. Porque errar, gente, é algo que é inerente ao ser humano, né? É inerente também a essas novas ações, e certamente irá acontecer, né? Acontecerão erros, a gente não vai fazer tudo perfeito. Para que, e no presencial a gente também não fazia, não, tinha muitos problemas, né? Mudou um pouco a natureza do problema, mas tínhamos muitos problemas. Para que, posteriormente, os frutos dessa tentativa, os frutos da tentativa que não deu certo, surjam, e com isso as ações amadureçam e fica ainda melhor. Então, o processo de erro e acerto, ele é importantíssimo, né? Ele é necessário, a gente vai aprendendo, devemos aprender com nossos erros, né? Bom, então, para encerrar, eu tirei aí essa frase, né, de Alvin Toffler,
que diz o seguinte: achei que ela retratava este momento muito bem. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, né? Então, é isso que a gente está fazendo nesse momento, né? Tivemos que desaprender algumas coisas, pensar um monte de coisa e reaprender, né? Então, esse movimento ele tem que existir, senão a gente fica para trás, senão a gente não acompanha esse movimento, né? Então, foi isso que eu tinha separado aqui, destacado, que eu gostaria, né? Foram pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Claro que se a gente for ficar falando na avaliação, a gente, uma tarde, né? Umas 2 ou 3 horas seria muito pouco, porque a avaliação é um processo muito complexo, né? E mexe com a gente, né? A gente pensa que é fácil avaliar o aluno, mas de repente não queremos ser avaliados, mas avaliar o outro também é difícil, né? Para eu fazer um julgamento de valor, eu preciso ter um conhecimento de uma série de coisas que envolve, né, aquele processo de aprendizagem, a realidade do meu aluno, né, a série de condições sociais, econômicas, intelectuais. Bom, é um conjunto de fatores que eu preciso entender, conhecer, para que eu não faça um julgamento errado, né? Que pode levar, né, a desmoronar algo que o aluno está construindo a duras penas e, de repente, eu venho, em vez de ajudar, coloco um balde de água fria, né? Então, eu achei que essa frase aí fecharia muito bem aqui a minha fala, né? Não sei se falei demais, mas está agora aberto para a gente conversar, trocar experiências, né? Pode ter alguém aí dizer, não, professora, não, eu penso diferente, não tem problema, né? E a gente tem que pensar mesmo diferenciado, né? E nós estamos na casa da diversidade, né? É isso. Nestor, você está aí? Nestor saiu? Não, eu tô aqui. Sim. Diga aí se eu falei demais. Foi ótimo. Eu tô aqui encerrando a Sim, está tirando a gravação da apresentação. chamada. Só um instante. Bom, fica aberto aí para quem